Bom, vamos lá. Eu estou na minha leitura aqui, anual, né? E tem alguns que estão lendo por aí. É sempre gostoso ler a Bíblia. A gente, parece que no início do ano, reforça assim, tá, vou de novo começar, né? Vou mais um período de leitura. E nesse momento, eu passei pela história lá dos reis, no início do reinado de Israel, né? O início do reino de Israel sendo formado, os juízes, um pouquinho depois da travessia do Mar Vermelho, todo esse tempo de deserto. E duas histórias me chamaram muita atenção, eu queria compartilhar com vocês. Se você talvez não lembra, mas queria te ajudar a se colocar no contexto ali. O povo de Israel é aquele povo que vem de Abraão, a gente já falou tantas vezes sobre isso, né? Esse povo que vai sendo formado e aumentando, e os filhos vão crescendo ali, até que eles passam um bom tempo escravos ali no Egito, prosperam de certa forma, né? E atrapalham a vida do povo do Egito, são escravizados ali, mas Deus promete que vai tirá-los desse lugar e tem uma terra prometida, ele já fez essa promessa lá para Abraão. Então Deus tira esse povo, começa essa jornada de entrada em Canaã, passam algum tempo no deserto também, até que eles chegam em Canaã, a terra prometida. Milhões de pessoas estão ali e agora eles começam esse processo de conquista da terra. E nesse momento é o que nós chamamos na Bíblia do tempo dos juízes. Vários homens e mulheres se levantam ali para liderar parte ou todo o povo em algum momento desses 400 anos que eles ficaram ali sem rei, sem mais Moisés, sem Josué, só esses líderes locais que se levantavam, que são chamados de juízes. Mas esse período da história de Israel, em que eles estão conquistando a terra, mas sem um líder unificado, também é um período que marca uma decadência da própria espiritualidade do povo. Parece que eles estão num ciclo para baixo, assim, eles vão cada vez piorando mais o seu próprio relacionamento com Deus, o seu relacionamento entre eles mesmos. O final do livro de Juízes é o povo lutando contra ele mesmo, barbaridades acontecendo, atrocidades acontecendo, é uma tristeza. E nesse tempo parece que eles foram cada vez mais se afastando de Deus. O último grande líder que tem nessa época é Samuel, aquele filho de Ana e Eucana, os pais dele, aquele menino que foi criado ali no templo e se torna um grande líder do povo, Samuel. Mas Samuel agora ele já está velho. E os seus filhos não acompanharam essa honestidade e essa integridade do pai. Eles são mal vistos pelo próprio povo. O povo não reconhece os filhos de Samuel como uma liderança genuína e digna de lidar com o povo. E aí, nesse momento, essa situação só piora. O reino, que não era um reino ainda, era uma grande nação, né? Esse povo está se afastando de Deus. Samuel está velho, está morrendo, seus filhos não... E aí eles só veem uma saída, e eles chamam Samuel e falam assim: Samuel, nós percebemos que as nações ao nosso redor têm reis. E é verdade que nós sabemos que o nosso único Senhor é Deus, e o nosso rei é o Senhor, Deus lá no céu, e ele deixou as leis dele aqui, mas isso não é suficiente para nós. Nós precisamos de um homem, de fato, que possa apontar o caminho. E Samuel se entristece com isso, porque percebe que o tempo dele está acabando, percebe que os filhos dele não são reconhecidos e percebe que Deus perdeu espaço no coração das pessoas, porque agora elas precisam de um homem físico que lhes possa liderá-los. E aí Samuel fala: tudo bem, se é da vontade de vocês terem um rei, eu vou dar um rei para vocês. E os dois primeiros reis da história de Israel, eles tiveram trajetórias muito distintas em vários aspectos. Eles são muito diferentes um do outro em vários momentos, mas eles se tocam, eles se encontram nas suas fragilidades. Ambos recebem grande responsabilidade, enfrentam batalhas difíceis, tiveram acertos, tiveram erros, e ao final esses dois primeiros reis, eles nos ensinam muito sobre o que fazer, mas também sobre o que não fazer. O primeiro rei que é levantado pelo povo e por Samuel é Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. E ele vem de uma escolha unânime do povo. Ele vem dessa crise espiritual que estava acontecendo, desse anseio, desse desespero, até eu diria, do povo, que precisava de um homem forte que os liderasse. Então, quando Samuel aponta esse homem chamado Saul,
Eles falam, é isso que a gente queria, finalmente. Obrigado, Samuel. Aí, é isso que a gente está falando. A gente quer um líder desse. Alguém que possa nos ajudar. E eu queria chamar as crianças aqui. Preciso aí, vai, de todas as que derem, mais umas 5, 6 crianças. Chega aqui, crianças. Vem cá. Vai, corre. Pelo menos os meus já ajudam, né? Isso. Vem, Lolinha, vem, toca aqui. Vem cá as crianças, vem cá. Vem aqui, ó, perto de mim. Porque tinha uma coisa que chamava muito atenção na vida de Saul, que é o seguinte. Isso, fiquem aí. Deixa eu ver se eu sou, quão alto eu sou, né? Ó, suponha que todos esses aqui são as pessoas. Acho que vai ser mais ou menos aqui assim, porque é meu ombro. A mais alta é você, né? E daqui. Tudo bem, cara? Que horas são aí? Tinha uma coisa muito interessante na história de Saul, que às vezes passa despercebido. Ó, chega aqui perto de mim. Que Saul, vem para frente aqui, ó, criança. Ele era um gigante. Já parou para pensar que Saul, a Bíblia fala que o homem mais alto, a pessoa mais alta, dava nos ombros de Saul. Era como se fosse isso aqui, ó. Pensa que aqui não são crianças, pensa que aqui são os homens, as mulheres que estavam lá. E Saul, ele ficava nessa proporção. Talvez tinha uns mais pequenininhos. Tu consegue alcançar, mas Saul, a pessoa mais alta, só dava nos ombros de Saul. Olha isso. Então Saul, ele falava com as pessoas assim, ó, aqui está o povo e as pessoas estavam aqui, e Saul, ele era muito mais alto. Então ele era praticamente um gigante. Vai, crianças, podem voltar. Obrigado. Gostaram de Saul? Vai. Gostaram de Saul? Muito bem, né? Obrigado, filho. Ele vinha de uma família abastada, daria para se dizer, com bens, uma família que tinha alguma estrutura. Quando ele foi ungido assim, publicamente. Chamaram o povo todo, e aí esse grande líder, Samuel, que já estava no final de carreira ali, vai lá e unge Saul desse jeito. Ó. Esse homenzarrão aqui, esse gigante, esse grande homem aqui é o rei de vocês. E aí o povo aclama ele. Quem não gosta de Saul, eles já querem matar. Não, agora Saul é o nosso rei, a gente ama ele. E Saul, ele começa o seu reinado com ímpeto, com iniciativa, cheio de boas intenções. A primeira história que a gente já tem de Saul é porque ele já chega numa batalha. Porque um rei chamado Naás, ele faz um desafio para uma cidade chamada Jabes, que era uma cidade dos israelitas. Jabes era um lugar cheio de irmãos israelitas, e esse Naás, que era um amonita, um povo inimigo, fala assim, ó, eu vou matar todos vocês. Ou vocês lutam contra mim e eu mato vocês, ou então vocês arrancam fora o olho direito de vocês. E aí, tá tudo bem, vocês só são meus escravos e vocês não precisam morrer. E essa cidade falou, não, mas peraí, essas duas opções são péssimas. Ou eu morro e eu entro numa batalha, ou eu tenho que arrancar meu olho direito e virar teu escravo. Eu não quero nenhuma das duas. E aí falou, essas duas são as duas opções que eu te dou. E aí o que eles fazem? Vamos recorrer ao nosso novo rei, Saul. E aí Saul descobre isso e fala, não sob o meu domínio, não sob o meu comando, nós vamos vencer esse povo, esses amonitas, esse Naás. Juntem um exército do sul da nossa nação até o norte, vamos juntar todo mundo, fazer um exército gigantesco. E quando a gente pensa isso, às vezes a gente imagina os exércitos da Idade Média, né, com todas aquelas roupas e os elmos e as armaduras e tal. A Bíblia fala que só Saul e o filho tinham espada. Então era um bando de colono, assim, com pau e pedra, né? Mas tudo bem, vamos juntar todo mundo com o que tiver, com qualquer lança que tenha, né? Qualquer coisa assim, e nós vamos vencer os amonitas. Então veja a coragem que Saul começa. Ele arrebanha todo esse povo aí, ele e o filho só com uma espada, e vamos para cima. E ele vence essa batalha. Ele divide o povo em 3 companhias, e eles vão lá e vencem a batalha. Derrotam Naás, derrotam os amonitas. No entanto, a cada decisão errada de Saul, a cada fuga covarde que ele atenda, ou desequilíbrio emocional, e atos de rebeldia e desobediência que Saul tinha, ele demonstrava uma coisa, ele não conhecia profundamente Deus. Ele não conhecia de fato, verdadeiramente, quem era o Senhor.
Em 1 Samuel, se você está com a sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 13. Versículo 7. Capítulo 13. Versículo 7. Diz assim, ó, isso aqui, ele está indo para mais uma guerra. Porque Saul não teve facilidade, lembra? Eles ainda estão conquistando a terra prometida. E os juízes lá só estavam piorando a situação. Agora eles têm esse rei e o rei está tentando se estabelecer. Vence a primeira batalha com os amonitas. Agora vem os filisteus, que são essa pedra no sapato, veja, até hoje, né, de Israel. E aí os filisteus se reúnem para lutar contra os israelitas. Aí no versículo 7 diz assim: alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Claro, ninguém sabia lutar, ninguém sabia batalha, nada. Lembra, eles não tinham nem arma direito, talvez umas outras que eles roubaram dos amonitas na última batalha. Saul esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Que Samuel falou assim, ó, vai lá, Saul, e eu já chego lá. Eu já chego para a gente fazer os sacrifícios e começar a batalha. Só que Samuel demorava. E aí no versículo 9, ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul, então, ele ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez, Saul? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a buscar agora e oferecer um holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Você percebeu qual foi o medo de Saul? Você percebeu qual foi o medo de Saul? O medo de Saul é que eles não tinham buscado o Senhor. Você percebeu isso? Saul fala assim, eu fiquei com medo porque a batalha estava se aproximando e a gente ainda não tinha te buscado, a gente não tinha feito os holocaustos necessários, a gente não tinha feito a religiosidade, aquela certinha que eu aprendi mais ou menos, vendo Samuel, o que ele fazia. E eu sei que essas coisas de religião e de se aproximar de Deus e de holocausto e de essas coisas espirituais precisam acontecer, só que a gente não tinha feito. Então eu falei, eu vou fazer. E Samuel fala, o que você fez? Você desobedeceu, na verdade. Porque não é assim que funciona. Você achou que estava fazendo uma coisa boa, mas não estava. Você estava fazendo uma coisa errada. Outra batalha, e aí o que acontece com Saul é que ele é abandonado. A sua dinastia é abandonada. Eu vou achar outro, Deus fala. Passam uns dias, em outra batalha, Saul, ele também está meio tenso que eles vão perder a batalha. E aí eles já estão alguns dias sem comer. E Saul tem a brilhante ideia de falar assim, ó, gente, já que a gente está morrendo de fome aqui, já está alguns dias sem comer, a gente está numa batalha, temos aí homens de batalha, né, que estão acostumados a enfrentar. Qual que é a melhor coisa para a gente fazer nesse momento? Um jejum. E aí o povo todo fala, não, como um jejum? A gente já está fraco, a gente precisa se alimentar. Não. Quem comer vai morrer. E aí o povo começa a padecer e está a ponto de perder aquela batalha. Sorte que seu filho, Jonas, que não tinha nada a ver com isso, não escutou nada disso, foi lá, comeu, se fortaleceu, porque fazia sentido comer, e conseguiu dar a vitória para Saul. Para todo o povo, na verdade. E ali a gente vê um desequilíbrio emocional de Saul, e uma falta de capacidade de juízo, de julgar as coisas. E ele até queria, de novo, fazer um jejum, veja bem. Talvez uma coisa que a gente falasse assim, estamos em dificuldade, gente, vamos fazer um jejum aqui. Esse era o coração de Saul. Perceba, ele está cheio de boas intenções, mas ele errou. Aí, mais uma batalha se aproxima, passa um tempo, mais uma batalha se aproxima, e Saul agora já não tem mais Samuel, que morreu.
Samuel morreu, e aí Saul fala assim, a gente vai entrar numa batalha, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar o Senhor de novo. E daquela vez eu aprendi que quando você busca o Senhor sem Samuel, está errado. Ele achou que tinha aprendido. Ele fala, então eu vou de novo buscar o Senhor. E como que eu vou fazer isso? Ele foi lá e procurou uma médium, uma pessoa que falava com os mortos, algo que era uma feiticeira da época ali. Isso tinha sido totalmente abominado pelo Senhor, na lei dele. E aí Saul fala, não, mas é melhor eu fazer uma coisa errada aqui e buscar uma feiticeira, uma médium para buscar Samuel, do que eu ir para uma batalha sem falar com o Senhor através de Samuel. E aí Samuel fala para ele, está errado, você vai morrer por causa disso. Quando Saul ele está sendo, a sombra de Davi começa a crescer, porque Davi, que é o próximo rei que vai surgir, ele começa a ganhar espaço. Samuel ainda é o rei, mas Davi começa a ganhar espaço e começa a amedrontar o coração frágil de Saul. E aí Davi em algum momento vai falar com alguns sacerdotes para pedir uma ajuda, e Saul descobre isso. E o que Saul faz é chamar esses sacerdotes e falar assim, gente, vocês me traíram, vocês ajudaram Davi, que vocês sabem que é um inimigo meu, alguém que quer roubar o trono. E ali ele manda matar 85 sacerdotes. E uma cidade inteira, que era essa cidade dos sacerdotes, mulheres, crianças. E aí Saul começa a se perder. Ele quer fazer o certo, ele quer impedir que um inimigo usurpe o trono. Ele quer buscar o Senhor, ele quer fazer o holocausto, ele quer fazer o jejum. E ele parece que está tentando fazer coisas boas. A intenção de Saul até parece ser boa. Ele entra nas batalhas querendo vencer, querendo levar o povo para um lugar melhor, mas ele só faz coisa errada. E aí, por fim, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 13 diz assim, vou te dar o contexto, mais uma batalha. Veja, muitas batalhas que Saul enfrenta. Nessa outra batalha, Deus chama Saul e fala assim, Saul, seguinte, a minha ordem é o seguinte, você vai entrar nessa cidade e você vai destruir tudo. Você vai matar tudo, homem, mulher, criança, animal, coisa, você vai queimar tudo. Eu não quero que nada sobreviva, que nada saia dessa cidade. Eu quero que você destrua completamente essa cidade. E aí são os amalequitas. E aí Saul vai lá, ele entra nessa batalha, vence essa batalha, começa a matar todo mundo, mas aí ele percebe que alguns animais podem ser úteis para fazer um holocausto para o Senhor, para fazer um sacrifício. Ele deixa o rei, não, o rei eu vou salvar, porque isso aqui pode ser pedagógico, talvez a gente apresente o rei como um troféu, né? Está aqui o rei, aí mata ele. A ideia do Senhor é essa, mas eu quero agradar mais ainda a Deus. Eu entendi que Deus me pediu A, mas eu acho que se eu fizer A, B, C, ele vai ser mais feliz ainda, eu vou agradar mais a Deus ainda. E aí ele guarda uns bezerros, uns boizinhos, deixa o rei salvo ali. E aí no versículo 13, diz assim, quando Samuel o encontrou, Saul disse, veja o que Saul fala para Samuel, o Senhor te abençoe, Samuel. Eu segui as instruções do Senhor. Eu consigo ver Saul, parece que cansado de errar. Porque ele estava errando toda hora, errando. E aí agora ele se encontra com Samuel e falou, Samuel, graças a Deus, a gente se encontrou. Dessa vez eu fiz certinho. Acertei, finalmente. A ordem era essa. E eu segui as instruções do Senhor. É isso que fala no versículo 13. Samuel, porém, perguntou, então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul, soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Já não é mais o Deus de Saul, né? Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel?
O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? E aí disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu fiz tudo. Só que os soldados tomaram as ovelhas, o melhor que estava consagrado ao Senhor, a fim de sacrificarem ao Senhor. E aí Samuel diz: acaso tem o Senhor mais prazer em holocaustos e em sacrifícios? Ou que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. E aí Saul diz: pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste. Agora eu te imploro, perdoa o meu coração, perdoa o meu pecado e volta comigo. Saul, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se na barra do manto dele e o manto se rasgou. E Samuel disse: o Senhor rasgou de você, Saul, hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém melhor que você. Querer fazer o bem não é o mesmo que obedecer a Deus. Querer fazer o bem, veja a história toda de Saul, parece que ele está sempre querendo acertar, querendo fazer tudo que Deus, ele achava que Deus mandava. Eu acho que é desse jeito, eu já vi Samuel fazendo aquilo, gente, vamos fazer um jejum, ele queria fazer o bem, mas querer fazer o bem não é o mesmo que obedecer a Deus. Saul não conhecia de verdade quem Deus era. Ele estava próximo das coisas de Deus, ele conhecia as pessoas de Deus, ele estava próximo dos rituais de Deus, mas ele não conhecia a Deus de verdade. Saul nos ensina que estar próximo de coisas espirituais não substitui o verdadeiro relacionamento teu e do teu Deus. Eu já achei que eu estava acertando, obedecendo a Deus tantas vezes. E eu só estava sendo bobo, sendo tolo, sendo rebelde às vezes. Eu lembro uma vez que eu queria quebrar os legalismos e as posturas farisaicas da sociedade, da igreja que eu estava lá em Curitiba. E aí eu falei assim: eu só vou orar de olho aberto agora. Porque eu vi o Shane, um amigo nosso, né, que estava aí um dia, ele ora de olho aberto. Falou: eu só vou fazer isso. Então eu só orava de olho aberto. Deus, e orava de olho aberto, e até as pessoas se constrangeram: esse cara está orando. Aí abaixava a cabeça e tal, né? E eu lembro que um amigo meu falou assim: cara, para com isso, cara. Quer fazer uma coisa disruptiva? Quer quebrar os tabus? Dá mais dinheiro. Tu está dando 10%, dá 15%. Dá mais dinheiro, porque daí você não precisa mostrar para ninguém. Vai doer, tu vai sentir, dá mais dinheiro. Isso sim é ser quebrar os 10%. Eu vi que na verdade, só estava querendo aparecer. A intenção até era boa, mas em Ijuí, a gente viveu vários embates lá naquela cidade. E muitos dos problemas que a gente viveu e enfrentou, e batalhas que a gente enfrentou, foi porque, mais uma vez, eu pensei assim: eu preciso quebrar o legalismo do coração dessa igreja. Igreja dura. Igreja que é farisaica. Eu preciso fazer coisas que quebrem. Até que Deus falou para mim: ei, Saul, para, cara. O que você está fazendo? Você acha que você quer me agradar? Eu estou vendo. Você está com boa intenção? Eu estou vendo. Você acha que está me imitando? Eu estou vendo. Você está fazendo jejum? Você está chamando o Samuel aqui? Você está fazendo... Eu estou vendo, mas isso tudo está errado. Parece que você não está me escutando.
Que duro é isso. Você perceber que as tuas boas intenções não são sinônimo de obediência. Não é assim a vida. Muitas pessoas, elas espiritualizam todas as coisas e acham que escutam Deus de todas as maneiras, usam palavras espirituais e tudo elas vão colocando porque o Senhor e Deus e varão e aquilo e a Bíblia, a palavra, mas no fim das contas elas só estão desobedecendo a Deus. Você vai olhando a trajetória delas, essa pessoa não conhece a Deus, por mais que ela fale desse jeito. Perdendo tempo, às vezes, com coisas crentes no celular. Não, mas eu estou vendo um vídeo, eu estou vendo uma pregação. Mas o teu filho que está aqui do lado, você não está dando atenção. Não, mas isso aqui é para eu me preparar, ou é para eu ver, porque é um vídeo de uma pregadora. Tá, mas o teu marido, você não orou com ele ainda. Ou a casa, ou o teu trabalho, você está dormindo tarde. Quantas vezes eu já vi aquela reclamação em tom piedoso. Reclamação da igreja, do irmão, do pastor. Isso aqui é para a gente crescer, tá? Mas olha, eu acho que isso aqui está errado. Aquele cara faz isso, aquilo, a igreja tinha que ser mais assim, mais assado. Assim, parece que é uma boa intenção, parece que é espiritual, parece que o coração tá querendo acertar, mas isso não é suficiente. Pessoas que são teimosas porque acham que ouviram a Deus. Já conheceu isso? Lembra da tua própria vida, da tua situação, quando você fala assim, não, mas isso aqui Deus me disse que é assim. Isso aqui só se Deus me falar, tem que me mostrar na palavra, não é assim, isso aqui é eu e Deus. Mas você está fazendo uma coisa que está ferindo teu irmão, você está sendo bobo, você está sendo teimoso, ou você está sendo preguiçoso. Não, porque isso aí é ministério do outro, Deus não falou comigo, e cada um tem a sua parte, eu já ajudo nisso, eu já faço aquilo. Coisas que parecem espirituais, está entendendo o que eu quero dizer? Elas têm tom de piedade, a cor é vermelho e é laranja, é perto assim, mas não é obedecer a Deus, o que Deus de fato está falando para você, quem Ele é. Veja, não tem nada mais perigoso, nada mais perigoso do que você se confundir sobre o quanto que você conhece a Deus. Porque se você tem certeza que você não conhece a Deus e que você está afastado dele, como muitas pessoas que reconhecem isso, eu não conheço Deus, eu não estou nem aí para Deus, não é tão perigoso quanto você achar que conhece a Deus, se confundir no ritmo da sua vida, achar que você conhece a Deus, como Saul se confundiu. Lembra o que Jesus fala lá em Mateus 7? Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então Jesus diz que vai dizer claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Veja o que Jesus traz. O mal, a desobediência, a atitude, a postura. O que você está fazendo, cara? Não importa o que você falou, o que você achou que fez. Você só fez o mal. Queridos, vocês conhecem a Deus? Você conhece a Deus? Ou você tem feito coisas espirituais, coisas que estão perto de Deus? Você está perto de pessoas de Deus. Ei, Monte Serra, nós precisamos conhecer a Deus. É Ele. Gaste tempo com Jesus. Bom, Davi, por outro lado, é totalmente diferente. Ele é o menor dos seus irmãos. Ele é pequenininho, como a Lili que apareceu aqui, né? Ela é pequenininha. O menor dos seus irmãos, de uma família muito mais simples, de uma cidade muito menor, tudo muito mais simples. Davi foi ungido, porque Samuel foi rejeitado por Deus, e aí, lembra do versículo? Deus ia escolher alguém que fosse parecido com o coração dele, do próprio Deus, de acordo com o coração de Deus. E aí Davi é ungido, mas ele é ungido não publicamente, com uma grande pompa e festa, e todo o povo se prostrando, esse é o novo rei. Eles vão lá na cidade dele, que é Belém, acham ele, cadê Davi? Cadê os irmãos? São 11, não tem Davi aqui. Não, está lá no campo, chama ele. Davi está escondido, em lugar nenhum. Samuel tem até medo de ungir Davi, porque, lembra, tem outro rei, e o rei pode querer matar tanto Davi, como quis, como o próprio Samuel. Então, é tudo meio escondido, ó, eu vou te ungir aqui, mas quase isso assim, vamos só aqui em casa, não chama primo, parente, não, só a gente aqui em casa, mata aqui, tá ungido, você é o novo rei.
E dentro da casa de Davi, eles não reconhecem Davi. Davi é ungido pelo próprio Samuel, mas parece que passa aquela noite, e no outro dia eles acordam e falam, bom, Davi, segue lá o teu trabalho lá longe, vai cuidar das ovelhas, a gente vai fazer aqui, tipo assim, não muda nada na vida de Davi, ele ter sido ungido. Segue, toca o barco. Ele surge como esse homem segundo o coração de Deus, ele é o segundo rei, ainda que um dos filhos de Saul, quando ele morre, Isbosete, ele assume o trono. Porque a linhagem natural seria esse, né? O filho assumir, mas ele assume só metade do reino, dura pouco tempo. De fato, o segundo rei de todo Israel é o Davi. E é esse que vem humilde, corajoso, conhecia o Senhor intimamente. E a sua trajetória inclui batalhas épicas. As histórias de Davi são uma das mais legais que tem na Bíblia, eu amo. Crianças, lembram da história de Davi e Golias? Né? Uma história incrível, que uma criança, um garoto, ruivinho, pequeno, a Bíblia fala isso, bonito, ruivo e pequeno, vai lá, pega algumas pedrinhas e mata um homem de 3 metros. Ele joga uma pedra com a sua funda ali, ela bate, crava aqui no meio da testa da Golias, esse gigante filisteu. Imagina, 3 metros, maior que tu, Maurício, um cara gigantesco assim, bum! Desmaia, cai, por causa de uma pedra desse garoto, que mira essa criança tinha. E aí, Davi vai lá, pega a espada, que devia ser do tamanho dele, né? Pega aquela espada gigantesca, assim, de Golias, e corta a cabeça de Golias fora. Esse é o início de Davi, uau! Esse cara sim, agora é diferente, é um cara que vai pela força de Deus, ele tem comunhão com Deus. No entanto, no auge do seu reinado, quando ele já tinha conquistado tudo, Davi cede ao descontentamento, à insatisfação, cede aos pecados da carne. E ele mata um dos seus melhores amigos. Tinham 30 homens que caminharam com Davi a vida inteira. Eram os guerreiros mais ferozes, os melhores amigos, os fiéis, aqueles que estavam em tudo que Davi enfrentou. E aí Davi vê a esposa de um desses caras, se deita com ela, adultera com ela, chama esse melhor amigo dele, dá na mão dele uma carta lacrada, dizendo assim, ó, entregue isso aqui para o general, que era Joabe, sobrinho de Davi, entregue para o general. E quando Joabe abre a carta, diz assim, faça com que Urias, esse homem, seja morto. Dê um jeito de matar ele. E aí Urias vai lá, ele já estava pronto a dar a vida dele por Davi. Há 20, 30 anos ele enfrentou batalhas. Era mais uma. Ele foi lá, ele morreu. Morreu honrado, morreu feliz. Morreu sabendo, eu fiz o certo, dei a vida pelo meu rei. Mas ele foi morto, na verdade. Ele foi assassinado pelo próprio Davi, que mandou matar ele. Por quê? Porque Davi queria ficar com a esposa de Urias. Descontentamento. Quando Natã, que era o profeta da época, se encontra com Davi lá no capítulo 12 de 2 Samuel. 2 Samuel 12. Natã chama Davi, conta uma história para ele, repreende Davi. E aí ele diz no versículo 7. Você, esse homem, disse Natã a Davi, e continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi, rei de Israel, o livrei das mãos de Saul. Lembra, Davi? Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, Deus diz para ele, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias. Para mim essa é uma das maiores lutas do ser humano, o descontentamento, a insatisfação. A gente sempre quer mais. Davi tinha tudo. E Deus falou isso para ele, se não fosse suficiente eu te dava mais. Por que você não pediu? Quantas mulheres você queria, Davi?
Quanto dinheiro? O que mais você queria? Eu te daria mais. E Davi desprezou, é a palavra, o Senhor. Foi descontente. Quantas vezes eu sou descontente? Quantas vezes você é descontente? Pensa aí. Quantas vezes eu olho para minha família e isso não é suficiente. Eu quero mais. Quantas vezes os meus olhos são impuros ao olhar para outra mulher? Quantas vezes eu reclamo por causa de dinheiro? O carro, a casa. Quantas vezes eu sou descontente com a vida que Deus me deu? Por quê? Meu coração é ímpio, mau. O que te falta? O que te falta? Lembra o que Paulo diz lá em Filipenses? Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. E aí vem a beleza aqui. Paulo diz assim, eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Veja o que ele fala. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Mais tarde, Davi começa a ter problemas por causa desse pecado. Deus promete e cumpre os problemas que a família de Davi começa a ter. Mais tarde, Davi ainda permite que o seu orgulho faça com que ele queira perceber quão grande ele estava. E desobedece mais uma vez a lei do Senhor, faz um recenseamento todo errado, do jeito errado e por motivos errados. E aí, o que acontece é que, por causa desse recenseamento, desse censo que Davi faz, cheio de orgulho, querendo mostrar o poderio que ele tinha, fazendo do jeito que Deus tinha ensinado errado, Davi faz com que 70 mil pessoas morram em 3 dias. 70 mil pessoas morreram. Quantas vezes eu já fiz coisas que é para chamar atenção. Para chamar atenção. Pelo orgulho. Posturas como essa de Davi, assim, talvez se eu fizer desse jeito, vai ficar mais bonito, vai ficar mais legal. Será que as pessoas vão me notar? E Davi estava isso. Vamos terminar minha história escrevendo quão grande era o reino. Vamos fazer assim? Vamos contar aí quantas pessoas tinham. Esse coração de Davi. Ao todo, na vida dele, Davi é responsável por mais de 100 mil mortes do povo dele, irmãos dele. Talvez 10 vezes mais do que Saul. Saul foi ruim, claro. 10, 15 mil pessoas devem ter morrido por conta do pecado de Saul. 100 mil pessoas estão na conta de Davi. Imagina isso. O homem segundo o coração de Deus. O homem que conhecia Deus. Teve que dormir sua última noite pensando isso. 100 mil israelitas. Só porque eu matei Urias, porque eu fui orgulhoso, porque eu não eduquei meus filhos. Anos caminhando com Deus e Davi ainda caiu. Foi fraco quando se afastou de Deus. A história de Davi nos lembra que experiências com Deus no passado, elas não nos tornam imunes às quedas do presente. O que você viveu com Deus no passado, amém, maravilha, isso é ótimo. Mas hoje você precisa de uma porção do Espírito, hoje você precisa buscar Deus, hoje você precisa se fortalecer, senão você vai cair. Eu duvido alguém levantar a mão aqui e falar, eu sou mais santo que Davi, eu sou melhor que Davi, eu conheço a Deus mais do que Davi. Eu estava pensando enquanto eu fazia esse sermão, eu duvido alguém na Bíblia falar isso. Eu não sei se tem. Paulo, eu não sei, eu duvido. Eu estou lendo os Salmos. Os Salmos, gente, é o coração de Davi do lado de Deus, falando coisas incríveis. Eu duvido alguém aqui, eu duvido alguém no mundo, na história da humanidade. Talvez falar assim, eu conhecia Deus melhor, eu fui mais íntimo de Deus. Eu não sei se teve. E esse homem foi responsável por 100 mil mortes por causa do seu pecado. Até o homem segundo o coração de Deus caiu quando tirou os olhos de Deus. Confirme, você julga estar. Lembra? Paulo fala isso. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para que não caia. Queridos, e agora o último rei de Israel e de toda a terra, um descendente de Davi, chamado Jesus. E esse é o grande exemplo de alguém que conhecia o coração de Deus, obedecia a sua vontade,
e permaneceu fiel até o fim. Jesus ele não é só uma alternativa moral ele não veio como um Davi que deu certo agora. Não, não é isso. Ele é o único que de fato não cai. É o nosso maior exemplo. Lembra do início do ministério de Jesus? Ele logo é tentado pelo próprio diabo. Ele é levado ao deserto e ele é tentado pelo diabo, lá em Mateus 4. E aí o diabo fala para ele, se você é filho de Deus, faça isso. Se você está com fome, faça isso. Teste a Deus, se jogue desse lugar. Se você quer todos os reinos da terra, faça isso. E o diabo tem essa conversa com Jesus, testando e tentando Jesus a pecar em áreas muito profundas do caráter dele. A identidade dele, a fome dele, o sustento de Deus, o cuidado que ele poderia receber ou não de Deus ali, e a ganância de Jesus. O diabo ofereceu tudo para ele. Veja, coisas muito parecidas com que Saul e Davi também foram tentados, e eu e você também somos. A verdade é que ao longo da vida inteira de Jesus, ele foi tentado em tudo. Isso é o que a Bíblia fala. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem nunca pecar. Lá em Hebreus diz assim, Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sacerdote. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus, ele é mais do que uma inspiração, um modelo, alguém que a gente pode olhar e falar, eu consigo, se ele fez, vai dar certo, esse é o nosso jeito. Isso tudo é verdade. Jesus, de fato, é aquele homem que a gente pode olhar e imitá-lo em tudo, porque ele foi perfeito. Saul não, Davi não, mas Jesus sim. Mas mais do que isso, e é aí que vem a graça, mais do que isso, na cruz ele assume os meus erros. Ele troca de lugar comigo. Ele assume os meus erros e compartilha comigo os seus acertos. Essa é a troca da cruz. Na cruz ele compartilha aquela vida perfeita dele conosco e assume os nossos erros. Através do sacrifício perfeito de Jesus lá na cruz, nós temos paz com Deus. Aquilo que o Felipe cantou, nós temos acesso, um novo caminho. Mesmo quando nós nos parecemos, seja com Saul, seja com Davi. A misericórdia de Jesus, ela nos alcançou. A misericórdia de Jesus te alcançou. Meu irmão, ei, presta atenção aqui. A misericórdia de Jesus nos alcançou. Nós temos paz com Deus. Mesmo quando nós nos parecemos com Saul e com Davi. Podemos ser santos como Jesus. Amém? Essa é a nossa luta, essa é a nossa vida. Mas quando nós não formos, nós já temos o perdão garantido de Deus. Quando nós olhamos para Saul, nós percebemos alguém que estava perto de homens de Deus, perto das coisas de Deus, fazia coisas parecidas com as coisas de Deus, mas ele mesmo não estava. Isso foi a sua destruição. Davi também sofreu duras perdas na sua própria família, no povo inteiro, causou muita destruição por simplesmente ser orgulhoso, se esquecer de olhar para Deus todos os dias, confiar na fé do passado, ceder aos desejos da carne. E muitas histórias bíblicas servem para nos inspirar, nos exortar, nos ensinar, nos educar, nos disciplinar, consolar. Porque as pessoas são imperfeitas, sim. Mas só Jesus é esse nosso modelo, é o nosso padrão, queridos. É para Ele que a gente olha de fato quando a gente quer acertar. E de fato quando a gente errar. É para Ele que a gente olha. Que a nossa satisfação e o nosso olhar estejam nele. E a pergunta que fica para nós no final é: com quem você se parece? Com quem que você se parece? Saul, Davi, Jesus? Vamos orar? Jesus, obrigado porque nós olhamos para a história já com o teu padrão, com a tua referência, Deus. Nós podemos olhar para a história, não só da nossa vida, mas do passado, de homens como de Saul e Davi, e encontrarmos consolo em Ti, Jesus, que é perfeito.
Tantas vezes nós nos parecemos com homens falhos, como Saul, como Davi, como tantos outros. Nos ajuda a encontrarmos nesse espelho espiritual que nós possamos estar nos analisando agora, Deus. Encontrarmos as nossas falhas, encontrarmos onde a gente se parece de fato com Saul, se parece de fato com Davi. E nos ajuda a perceber isso para que nós possamos crescer, mudar, Deus. Rasgar, assim como aquele manto foi rasgado, nós possamos rasgar e tirar fora posturas ruins, más. Deus, queremos te conhecer, Jesus. Jesus, se manifesta nas nossas vidas. Que o teu povo aqui, Deus, possa ver o Senhor agindo. Não só ouvir falar, não só pela fé do outro, não só pelo que leu por aí, não só porque serve, porque parece que faz coisas espirituais. Não, Deus. Que tu, Jesus, possa ser de fato um amigo, o rei dos nossos corações. Mas nós queremos terminar, Deus, com a confiança do que vivemos aqui na ceia. Do teu pão, do teu sangue, do suco, sendo repartido entre nós. Na confiança, sim, de que, graças a ti, graças ao teu sacrifício, Deus, nós recebemos o perdão, recebemos a paz, o acesso. Não mais porque tentamos ser Saul ou Davi, mas porque Jesus, tu nos alcançou. Obrigado por isso. Que possamos ir agora para as nossas casas, para as nossas rotinas, Deus. Não só hoje, mas ao longo dessa semana. Empolgados, inspirados, consolados, sim, Deus, mas desafiados a compartilharmos isso com outras pessoas. Tem tantos por aí, Deus, que ainda estão como Saul, achando que conhecem a Deus, mas enganados. Outros tantos como Davi, que se apegam a coisas que viveram lá atrás, mas que estão imersos em pecado, em falhas. Jesus, o Senhor é esse pão, esse vinho distribuído, que possamos nos alimentar, nos saciar de ti, Deus. Em teu nome que nós oramos isso. Amém.